Análise de Aston Villa versus Chelsea, partida que terminou em 2-1 para Aston Villa. Lembrando que essa partida foi na casa do Chelsea. O Aston Villa marcou 2 gols com Ollie Watkins e o Chelsea marcou um gol com João Pedro. Uma partida que eu achei que seria uma derrota ou um empate, né? Imaginei que o Aston Villa ia acabar indo bem, até pela fase atual que eles estão vivendo. Mas a partida me surpreendeu, cara, porque o Chelsea jogou muito bem, cara. Jogou como nunca e perdeu como sempre. Eu acho que esse é um bom resumo dessa partida, cara. Ela é surpreendente, completamente fora dos padrões, e foi uma boa partida, cara, de se assistir. Eu vi muita coisa positiva e muita coisa negativa dentro de uma mesma partida. Vamos entender como é que o Aston Villa conseguiu bater o Chelsea aqui nessa análise. Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo. Bem-vindo ao Plano Blues. Sério, não tem nenhum aspecto desse jogo aqui que eu tenha conseguido prever, cara. Quem ia jogar bem, quem ia jogar mal, quem ia se sair bem, como seria a dinâmica do jogo. Não tem nada nesse jogo que eu tenha conseguido prever. Nada, nada. Eu te falo, nada. Não tem nenhum aspecto aqui que eu realmente consigo dizer pra vocês que eu tava imaginando. Eu imaginava um jogo completamente diferente. As estratégias que foram pra campo no primeiro e também no segundo tempo me surpreenderam bastante. Os jogadores que jogaram bem em ambos os times. Particularmente o Chelsea tem nível pra poder bater de frente com o Aston Villa. Nos últimos tempos tem sido um adversário e tanto. Eu já vi nosso meio de campo muito caro ser engolido pelo do Aston Villa, na época que Douglas Luiz ainda jogava lá. Então eu já vi momentos bem complicados do Chelsea enfrentando o Aston Villa. Já vi jogos onde o Villa tava muito dominante e ele que parecia o time de Big Six. Então é um duelo difícil, cara. Desde que esse treinador chegou no Aston Villa, eles se tornaram um time muito poderoso e enfrenta Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City. Não é uma brincadeira enfrentar esses caras. E hoje eles vieram com um plano interessante aqui, um 4-4-2, né, pelo que consta no site. Mas será que é isso mesmo? A gente vai entender mais pra frente, cara. E o Chelsea foi com 4-2-3-1. O Chelsea foi muito dominante e se você terminasse o jogo no primeiro tempo, você diria, não, o Chelsea ganhou isso aqui, cara. Inclusive, eu vou deixar o gráfico de attack moment aí, vocês vão ver que o primeiro tempo inteiro só teve o Chelsea, só tem verdinho do Chelsea, cara. Isso é a diferença desse jogo, cara, pra você ver o quão grandioso foi. E o Aston Villa, ele fez algo muito legal nesse jogo, que é o quê? Que é você ser atacado uma partida inteira e você permanecer de pé. A maioria dos clubes, quando toma um monte de ataque, desmonta. Tem time que prejudica o seu ataque, prejudica a sua construção e não deixa você atacar bem, mas não foi o caso aqui, eles simplesmente não entraram bem. A estratégia deu completamente errado, tudo deu errado em campo. Só restou ali, mano, tentar tancar essa partida que tava muito difícil. Então, o Aston Villa foi empurrado pra trás e ficou apanhando o primeiro tempo inteiro. O que é que dá orgulho? Eles terem tomado apenas um gol, né? Um gol ali que foi, inclusive, de bola parada, que é bem questionável e mais pra frente a gente vai conversar sobre isso. Mas, por enquanto, o Villa, ele conseguiu, né, sobreviver àquele ataque fulminante ali. A única coisa que eu posso dizer que eu acertei, e eu falei lá no meu Twitter, tá na tela, @ddcorvo, se você quiser me seguir, eu comento futebol diariamente por lá. Eu falei lá, né, que eu imaginava que o Aston Villa ia com um plano completamente diferente pro segundo tempo, e foi exatamente o que aconteceu, cara. O Villa mudou completamente o plano, porque o plano do primeiro tempo deu muito errado, e a gente vai conversar sobre esse plano agora. Bom, cara, olhando aqui no site do Futmob, a gente pode ver as formações, os jogadores que foram pra campo, podemos fazer críticas, falar de algumas coisas, enfim. Mas olhando pro plano, cara, o Chelsea foi com um plano mais equilibrado hoje pra campo, o que eu acho absolutamente sábio, ok? Porque o Aston Villa é um time que pega você desmontado. Se você subir demais, você botar muito jogador no ataque, desmontado, você vai apanhar. Os jogadores do Chelsea, eles tinham um plano um pouquinho diferente do normal. O lateral não era um de sobreposição e outro que ficava ali como zagueiro, nem nada do tipo, não tinha meio que uma linha de 3. Às vezes rolava uma linha de 3, às vezes você conseguia ver um design de uma linha de 3, mas não era uma linha de 3, cara. Era uma linha de 4 jogadores. Os dois laterais subiam e desciam, então tinha a questão da linha alta. Esses laterais, eles jogavam no corredor do campo e também um pouco por dentro, então ambos faziam esse movimento de ir no corredor e depois ganhar um pouquinho por dentro pra poder fazer tabela, poder aparecer ali, mas eles não entravam na área do adversário, eles não atacavam o espaço, eles ficavam postados como os laterais ofensivos. Então ele usou um lateral de linha alta subindo, mas que mantém um certo posicionamento, o que acaba não desmontando no contra-ataque. Então você deixa bem menos lacuna, você não dá tanto corredor pra campo, o que é interessante porque foi bem a estratégia do Aston Villa pra campo. O Aston Villa, com esse 4-4-2 que você tá vendo aqui, é um time que jogou pra uma bola, ok? Famigerado jogar pra uma bola. O que é que você faz jogando pra uma bola? Você fica o tempo inteiro na defesa, tomando ataque, puxando o cara pra dentro do seu campo, pra em uma bola, em um passe, você gerar um contra-ataque e fazer o gol. Era esse o plano do Aston Villa. O problema é que o Aston Villa não conseguia construir. Então, em momento nenhum, o Aston Villa conseguia
conseguia ir pro campo de ataque do Chelsea. Então no primeiro tempo eles só ficaram apanhando e segurando. E o Chelsea teve grandes oportunidades ali, não conseguiu abrir o placar. O tempo inteiro o Aston Villa ali nas cordas, tomando porrada. Isso é gigantesco, cara. Isso aqui é uma partida de time que disputa título. Time que disputa título é assim, cara. Às vezes vai tomar 45 minutos de porrada e vai ganhar no segundo tempo. E isso aqui é grandioso, cara. Então, com as poucas armas que eles tinham, eles conseguiram, né, rebater o Chelsea no segundo tempo, que muda um pouquinho esse plano aqui, cara. O Aston Villa começou a propor um pouco mais de jogo, não tinha mais um 4-4-2, eu diria. Parecia que o Rodgers estava mais baixo pra buscar a bola e tudo mais. Então dava pra ver que o plano meio que ele dá uma mudada, né? Os jogadores mudam o comportamento. E, inclusive, quando você olha pra esse 4-4-2 aqui, cara, isso aqui não é um ponta, isso aqui também não é um ponta, né? Então Buendia e Magui não estavam de pontas. Era um meia à direita e um meia à esquerda, então eles estavam muito baixo. Inclusive o mapa de calor do primeiro tempo assusta, eu tava checando ali certinho. E basicamente o mapa de calor de Buendia era aqui na área, cara, aqui perto da entrada da área do próprio Aston Villa, do quão baixo eles estavam e do quanto esses jogadores não conseguiam sair da área de defesa. Então, realmente, cara, eles só estavam se defendendo. E isso aqui é algo pra dar orgulho, porque isso aqui é muita dedicação de todos os jogadores que vocês estão vendo aqui. Um trabalho ali coletivo muito bom, porque todo mundo entendeu que tinha que se defender, cara. Não teve um jogador aqui do Aston Villa que você viu deixando pra trás. E o Chelsea também não saiu tão mal no primeiro tempo. Foram ataques poderosos, fortes. Faltou talvez, né, um pouco de poder de finalização. Não achei a partida de ninguém especificamente tão ruim assim em finalização. São bolas que passaram muito perto, que foram boas finalizações e tudo mais. Eu acho que o Chelsea fez o que dava pra fazer, mas tem críticas que eu vou fazer aqui mais pra frente, que a gente vai conversar sobre alguns jogadores que eu acho que deixaram a desejar e que seria diferente com outro tipo de jogador. Mas em resumo, o Chelsea batia, o Aston Villa apanhava. E isso só muda depois dos 55 minutos. Porque depois dos 55 minutos, cara, o Aston Villa, ele começa a ir pro campo de defesa do Chelsea. Ele começa a ter fórmulas de atacar, fórmulas de criar o jogo. E aí a coisa começa a mudar um pouco de figura. O Aston Villa consegue realmente uma configuração de ataque interessante ali. Consegue chegar no ataque do Chelsea que parecia impossível até aquele momento, cara. E aí os zagueiros do Chelsea têm que trabalhar. E eu diria que aí a gente começa a ver um pouco de fragilidade, porque aí realmente a coisa começou a desmontar um pouquinho pro Chelsea, né? Então a gente vê ali um Aston Villa que realmente começa a mostrar alguma coisa em campo. Não sei se era o suficiente, até quando você olha para as estatísticas, o Chelsea tem 2 de XG contra 1 do Aston Villa. O Chelsea tem algumas oportunidades a mais ali, então o Chelsea produziu melhores oportunidades. Talvez não tenha produzido tantas grandes chances, né? Porque você vê que o Aston Villa construiu 4 contra 2, mas foram chances de melhor qualidade e pequenas chances melhores que formam um XG bem maior pro Chelsea, cara. Então tem uma diferença. O Chelsea tinha o controle do jogo, o Chelsea estava bem, o Chelsea estava empurrando o cara pra trás, o Chelsea estava fazendo uma boa partida até os 60 minutos. E aí o Aston Villa começa a chegar no ataque com perigo, com jogadas rápidas. Não era bem um contra-ataque, né? Até porque eles estavam com a bola no campo de ataque do Chelsea, então era mais uma recuperação de bola depois de perder ela. Tem até um lance super interessante onde Caicedo ele rouba uma bola e logo depois que ele rouba a bola, cara, vem ali Amadou Onana e desarma ele igualzinho ele desarma, porque pra vocês que não conhecem Amadou Onana, ele é excelente desarmando. Já elogiei muito esse jogador aqui no canal, é um excelente volante pra mim. Ele tem nível parecido com o de Caicedo, não tá muito atrás não. E a parte defensiva ali de ficar roubando bola e sendo chato em campo, ele entrega, cara. Inclusive eu pensei que no primeiro tempo ele iria pra campo com os 2 volantes defensivos, né? Tanto o Camará quanto ele. E eu sei que ele não quer sacar Youri Tielemans de campo, porque ele sabe que Tielemans consegue definir o jogo em apenas uma jogada, né? Um gol, uma assistência, um passe brilhante. Já elogiei muito ele aqui, já falei que ele pra mim tem nível com Enzo Fernandes, pra você que talvez não tenha essa noção. Então não é brincadeira esse jogador, cara. Eu entendo que ele não queira sacar ele de campo, até pela formação que ele utilizou, né? Ele não caberia em outra posição. Então ele ficou com um campo mais desfavorecido. Se ele tivesse colocado esses 2 brutamontes em campo, talvez ele teria até aguentado melhor o primeiro tempo, talvez não teria nem rolado o gol, pra você ter noção da diferença, cara. E as substituições de Unai Emery são essenciais pra o jogo acontecer. Vem Oli Watkins do banco de reserva, um jogador que tá numa temporada extremamente questionável. Ele até fez alguns gols nos últimos jogos, mas a temporada inteira dele não é boa. E eu assisti muitos jogos do Aston Villa, pra você que não conhece o canal. Eu acompanho bastante o Aston Villa porque eu gosto muito desse treinador deles. Inclusive é aí que vem, né, de eu conhecer tanto esses jogadores, conhecer tanto o que tá rolando ali dentro, cara. O Watkins numa temporada bem questionável, Malen tava num momento um pouquinho melhor, entendo porque ele tá no banco. A estratégia muda, você começa a buscar uma figura um pouco mais central, em vez de ter esse ataque móvel nesse 4-4-2, e aí parece que o ataque vira uma espécie de 4-2-3-1 mesmo, ou outra coisa, né? Os jogadores, eles mudam de posição, talvez dê pra dizer que o Rodgers foi parar na esquerda do campo e tudo mais, e ali a gente tem um Aston Villa que começa a atacar, pressionar o Chelsea, e aí eles conseguem lançar um jogador na cara do gol, que eu acho que foi Camará, ele não consegue converter a oportunidade, nosso goleiro tava muito bem, inclusive vou falar um pouco mais dele pra frente, e aí começa o Aston Villa a sentir o cheiro de sangue, e o Tubarão sente o cheiro de sangue, cara, ele vai atrás, mano. E aí o Watkins consegue marcar o gol dele, cara, ele sai na cara do gol ali. O nosso goleiro foi muito bem no lance, eu tô vendo gente falando o contrário. Por favor, veja o lance em câmera lenta, que você vai entender
entender o que aconteceu. Ele chuta a bola, ela bate em cima de Sanches, a bola volta em cima de Watkins, bate nele e entra, mas quase saindo. Ou seja, o nosso goleiro fez tudo o que ele tinha ao alcance pra poder defender. Foi muito bem no lance. Parecia que ele não foi bem, parecia. Se você olhar o lance muito rápido, parece que o nosso goleiro foi mal. Não foi, ele foi na bola. Ele acertou o time certinho e tudo mais. Só que é uma fatalidade, né? Ele bateu, a bola bateu de frente porque foi muito rápido o chute. E ele tava muito grudado um no outro, né? Um jogador tava muito grudado com o outro e aí a bola entrou. Não foi erro do goleiro, não. Aí também a gente tem o lance, né, do outro gol, que é um gol de cabeça. Cruzou a bola pra ele lá, ele lançou no canto de cabeça. O Watkins, ele é interessante nessa parte de cabeça também, mas ele não brilha tanto. Mas quando ele consegue achar um bom ângulo pra cabecear uma bola, ele mete a bola no canto do gol. É uma parte que é muito positiva dele. E hoje eu vi o Watkins que me brilhou tantos olhos e porque eu gostava tanto dele no passado. O Watkins que é protagonista em jogo grande. O Watkins que não se esconde. Se tem uma diferença muito grande entre o jogador do Aston Villa e o jogador do Chelsea, é exatamente isso, cara. Os nossos camisas 9 não conseguem crescer em jogo grande como esse cara. O único que eu poderia dizer positivamente e falar dele é João Pedro, que no Mundial de Clubes fez muito, mas o resto, cara, é complicado. Jogo grande, eles se escondem. E o Watkins não se escondeu e fez aquilo que ele estava acostumado a fazer no passado, cara, que é brilhar em jogo grande, que é mostrar muito em jogo grande. E por isso que tem muito torcedor de vários clubes, Arsenal, Liverpool, Manchester United, que gosta dele. Mesmo sem fazer gol, ele produzia muito pro time em jogo grande. Então é por isso que o Watkins, ele se sai tão bem e ele é tão bem falado por aí, cara. Quando tu precisa de um cara, ele aparece lá. E hoje foi o Super Watkins, não o Super Morgan, né? Eu acho que assim se definiu o jogo, cara. Esses dois gols, o Aston Villa só ficou enrolando um pouquinho ali no final. Quase chegou a fazer o terceiro gol, então o Aston Villa tava perto do terceiro gol ali. Se criasse uma oportunidade um pouquinho melhor, tinha feito o terceiro gol. E o Chelsea tava tentando algumas oportunidades ali, mas não ia muito pra nenhum lugar. As melhores chances já tinham sido criadas até aquele momento, cara. E aqui tem um ponto decisivo, né? Que são os erros de arbitragem e o gol do Chelsea. E aqui eu vou falar dele. Antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo. É muito importante. Se possível, também utilize a opção de hype que tem na aba de comentários. Isso ajuda bastante o canal, ok? Na aba de comentários no smartphone, lembrando. E também agora tem a opção de seja membro aí ativa. Se você quiser se tornar membro desse canal e ajudar ele a continuar, você tem essa fórmula também. É baratinho a mais aí que você tem ali pra poder ajudar no canal pra quem sempre me pediu. Vamos seguir aqui em frente essa análise. E aqui tem um ponto crucial, cara. Porque tem uma jogada de Madsen onde ele, teoricamente, meteu a mão na bola. E aí a gente tem um lance bem complicado. Assim, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu consigo entender quem não marca esse pênalti. Porque é um pouco de interpretação, cara. Porque assim, Madsen não estica o braço dele pra bater a mão na bola de propósito. Dá pra ver claramente que isso não acontece. O braço dele tá aberto, mesmo sem querer, é pênalti. E é um lance de leitura. Ou seja, quem tem que decidir isso é o juiz em campo ou o VAR, cara. É aquele lance que vai precisar de interpretação. Não é um lance que dá pra dizer, não, isso aqui foi pênalti. Não dá. Porque realmente, Madsen, ele não tá tentando meter a mão na bola. E ele foi empurrado. E isso aqui é o que complica. Tem um lance mesmo que rolou no jogo contra o Newcastle, que um gol foi anulado exatamente porque rola uma falta do jogador de ataque do adversário. E é esse mesmo papo, que a falta dele fez com que o lance fosse anulado. E aqui talvez você possa dizer, né, que rolou uma falta ali do nosso jogador que empurrou o Madsen por trás. Dá pra ver claramente que ele empurrou. Então esse empurrão dele faz o Madsen um pouco mais pra frente do que deveria, a bola bate no braço dele. Talvez sem um empurrão isso não teria nem acontecido, na verdade ele teria só pegado a bola. Então o VAR pode ter contado isso também. Eu não vou dar um definitivo aqui, porque eu falo, é um lance difícil, é um lance bem difícil mesmo. E não vai mudar o fato. Por quê? Porque o nosso gol é irregular, cara. Desculpa falar, mano, mas é um fato. Eu reclamei aqui do Arsenal 500 mil vezes fazendo esse tipo de coisa e eu não vou passar a mão na cabeça do Chelsea. Empurrar o goleiro é falta. Assim, cara, eu não entendo porque a Premier League continua permitindo esse tipo de lance, cara. É bizarro. E aí vai vir um fulaninho falar, mas tá na liga pra usar. Cara, não é que tá na liga pra usar, meu amigo. Se você fizer isso aqui na Champions, é anulado. Se você fizer isso na Bundesliga, é anulado. Se você fizer isso na Série A italiana, é anulado. Porque a Premier League permite isso. Que disputa de corpo existe entre goleiro e jogador de linha, cara? Isso não existe, cara. Tu não disputa no alto de cabeça com o goleiro. O goleiro não pode ser empurrado, cara. Tem o nosso jogador se empurrando ali com o goleiro tentando sair de perto dele, né? Tentando empurrar ele pra fora. E aí é um lance que também um dos nossos jogadores tá dentro do gol, ele tá impedido claramente ali, cara. E ele participa do lance porque ele tá grudado com o goleiro, cara. Ele tava empurrando o goleiro até outro momento. Então ele tá impedido, obstruindo o goleiro. É um lance com dois erros de arbitragens bizarros. Um jogador impedido que participa do lance e atrapalha o goleiro. E também, né, o jogador empurrando o goleiro. Mais de um, foram acho que 3 jogadores juntos ali que empurraram Emiliano Martins. Cara, isso é falta, irmão. Isso é falta. E aí eu vou falar uma parada pra vocês. Se você não quer que seu time sofra uma injustiça, não peça pro time adversário sofrer também. Não comemore esse tipo de coisa. Vá lá reclamar, mesmo que tenha sido gol. Porque isso aqui é bizarro, cara. Se o Arsenal fizer isso contra a gente, você vai falar o quê? Você vai me dizer que, não, mas olha, empurraram o goleiro. Mas você tava comemorando hoje que o goleiro deles foi empurrado e foi gol. Não tem sentido isso aqui, cara.
cara. Isso é um absurdo, cara. É tipo aquela regra lá que anulou o gol de Julián Álvares, que depois a regra mudou. E eu falei isso na época. Eu falei, não, essa regra tem que mudar, ela é completamente absurda. Que o jogador não tem vantagem nisso. O goleiro tava ferrado ali no lance, cara. E eu te garanto, eu nunca vi isso aqui passar na Champions. Eu te garanto, eu assisto bastante. Nunca vi, nunca vi. Tu empurrou, tocou no goleiro, tá impedido ali, disputou com o goleiro, anulado, na hora. É um lance absurdo, cara. É um lance absurdo. E eu fico triste que o Chelsea tenha produzido tanto e o lance que definiu o gol é logo um lance desse, cara. Um lance de falta mesmo. Um lance faltoso, sabe? É isso, cara. Poderia ter sido um belo gol olímpico, talvez nem precisasse de empurrar o goleiro e teria sido muito melhor, cara. Mas assim, eu não gostei de como o gol rolou, não. Eu acho que isso aqui é completamente errado. Não vou desejar pro adversário algo que eu não queria ver contra o meu time, ok? De fato, aqui eu não vou fazer isso. Agora eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem. Agora que já tá claro que o Aston Villa, ele mereceu ganhar de qualquer maneira, né? Mesmo com o Chelsea produzindo bastante, foi justo a vitória deles. Eu acho que poderia ser um empate, eu acho que faria mais a cara do jogo, né? Do que foi realmente o jogo, porque o jogo tava realmente muito empatado. Mas o Aston Villa conseguiu aproveitar melhor o momento deles, que foi pequeno, curto. Criaram boas chances e conseguiram converter essas chances, coisa que o Chelsea não fez. Então, por isso que eles acabaram ganhando. E agora eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem, ok? Vou começar aqui primeiro pelo time do Aston Villa. Eu acho que a partida de Malen é muito fraca, a partida de Buendia é muito fraca também, e a partida de Madsen é decepcionante, cara. Ele tava muito atrasado nos lances, tava mal nos lances. Com um ponta de melhor qualidade, com mais poder de duelo, a gente teria estraçalhado o Aston Villa, porque o lado direito do Aston Villa estava muito frágil, né? Com Lindelof ali também junto dele. Eu acho que a gente poderia ter aproveitado muito mais, e aqui é um momento que os jogadores que foram vendidos nas últimas janelas, ou que saíram, fazem muita falta, porque eles conseguiriam aproveitar esse tipo de jogo. Tava muito frágil, cara. Mesmo com a marcação dupla, ainda tava muito frágil. O lado direito dava pra explorar. E aí a gente tem o nosso jogador brasileiro no banco, né? Quem é que é o culpado? Vamos pensar aqui. Agora, que jogou bem a partida. Eu gostei da partida de Konsa e Yuri Tielemans. Essenciais pro jogo rodar no conjunto geral, defensivamente impecáveis, e também foram muito bem o jogo inteiro, cara, afastando a bola, mandando a bola pra frente. Acho que o jogo inteiro deles é muito bom. Gostei também da partida de Emiliano Martinez, ela é incrível. Ele fez um monte de defesa boa e ele só tomou o gol por causa, né, dessa situação que pra mim é faltosa. Eu acho que é isso, cara, não tenho muito mais quem falar. Eu acho que o resto fez seu papel, fez sua parte ali em campo e tentou reagir a um jogo tão forte. E eu adorei o banco de reserva do time do Aston Villa. Todo mundo que veio do banco de reserva fez alguma coisa, foi bem no jogo. Sem críticas nessa parte. Agora, quando a gente olha pro Chelsea, a gente tem outro cenário aqui, cara. Vou falar primeiro de quem jogou bem, depois eu vou falar de quem jogou mal, cara. O Reece James fez uma partida incrível. O gol é praticamente dele, cara. Praticamente dele, muito bom mesmo. Adorei a partida de Robert Sanchez, ele foi incrível hoje. Zero erros, muito bem nos lances. Teve horas que ele pulou ali que pareceu ruim, mas não foi. Ele foi no momento certo. Tava atento ao jogo. O jogo maravilhoso dele. Reposição de bola boa. Ele parecia um goleiro até diferente hoje, cara. Parecia outro goleiro. A dupla de volante também foi muito bem. Eu gostei do jogo dos dois. Tava bem difícil o jogo, inclusive, cara. O jogo complicado, assim. Eu acho que eu não posso dar grande destaque a nenhum dos dois, mas eu diria que de longe eles não são um problema. E também gostei da partida de João Pedro, o brasileiro. Eu acho que a partida dele é boa, não só pelo gol, mas também pelo que ele fez em campo. Eu acho que do ataque inteiro ele foi o mais consistente ali. Eu odiei a substituição dele, porque pra mim ele tava bem em campo e dá diferença ter ele em campo ou não. Eu acho que eu odiei substituições que vieram. Até porque Estevão entrou tarde e também ele decidiu num jogo que você precisava abrir a defesa do cara, botar um cara que não tem capacidade de duelo 1v1 e deixar o nosso jogador brasileiro, que é tão bom nessa parte, no banco. Então, cara, eu não tenho como defender isso aqui, cara. Pra mim foi completamente errado, decisões equívocas. Não gostei da substituição do 9, porque o jogo precisava da presença do nosso jogador brasileiro e o outro brasileiro no banco deveria ter sido até titular dessa partida. A gente precisava de duelo. E eu também vi Cole Palmer muito puto ao ser substituído, e eu entendo o lado dele. Estou completamente com ele nisso aí. Era um jogo difícil que você precisa ser o protagonista em campo. Não sei porque foi substituído, sendo que os dois pontas que a gente tinha em campo não estavam bem. E aqui eu começo a falar de quem jogou mal, cara. Quem de fato fez porcaria nenhuma em campo. Os nossos dois pontas foram inúteis hoje, cara. Tanto o Pedro Neto quanto o Garnacho foram horríveis. Horríveis, não conseguiam produzir nada de significativo. Estavam parados em jogadores que nem estavam fazendo tão grande partida. O jogo do Aston Villa não foi bom, cara. Não foi aquele jogo bom. Foi um jogo onde eles conseguiram se salvar no final de maneira heróica. O Chelsea tava melhor e faltou esses caras ali produzirem melhores lances. Faltou capacidade hoje, cara. Então é muito complicado. Sem ter um jogador pra deixar eles na cara do gol, eles não brilharam. Isso me deixa muito decepcionado mesmo com a atuação desses dois jogadores, ok? Não entendo a lógica disso aí, cara. Um jogo desses. Substituições tardias, ruins, que eu não entendo. Eu particularmente não entendo, cara. Eu particularmente não consigo ficar a favor disso aqui, cara. Ele substitui os dois jogadores que estavam bem, sabe? Pra quê? E aí bota Estevão de 10. Ah, mano, sei lá. Só horrível, cara. E em poucos minutos Estevão tá fazendo coisa melhor. A dupla de zaga foi mal, hein? A dupla, os dois. Não tem nenhum aqui salvo, nenhum santo. Os dois foram mal. O jogo deles é decepcionante porque eles não trabalharam tanto
e quando precisava trabalhar, não foram bem. E cara, eu acho que eu termino por aqui. Eu acho que o Aston Villa ganhou muito por causa das substituições, fizeram total diferença, e do coletivo, um coletivo melhor, um time bem treinado, né, muito bem treinado, que consegue bater de frente contra qualquer um, que dá trabalho, que joga pra uma bola e uma bola definiu o jogo. Tem que tomar muito cuidado. Você, torcedor do Chelsea, que talvez não sabia disso do Aston Villa, bem-vindo ao Aston Villa. Ele ganha com 2 bolas, cara, não precisa de muito. É assim que esse time funciona, cara. Com a conversão altíssima, é exatamente como eles ganharam de muitos clubes aqui. Manchester United na última rodada, né, ou na penúltima, não lembro, acho que é a última. Eles fizeram a mesma coisa, o jogo, teoricamente, não tava tão bom pro Aston Villa e eles foram lá e ganharam. É assim que funciona. Bem-vindo ao Aston Villa, cara. Por isso que eles estão disputando o título. E a gente não, né, infelizmente. Mas aí fica a fala de Maresca, né? Não estamos na disputa de título. Pelo visto, Aston Villa tá. Será que se ele fosse treinador do Aston Villa, ele ia falar o contrário? Não sei. Fico decepcionado com as falas desse cara aí, sempre que eu lembro disso, né? Porque, pelo visto, né, até o Aston Villa consegue disputar um título e o Chelsea não. É isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje, com um pouco pessimista, mas a gente perdeu pra um time forte. Pelo menos a gente não passou vergonha contra um time pequeno e ainda tem uma temporada inteira pela frente pro Chelsea conseguir a vaga europeia, conseguir melhorar na temporada, ainda tem muita coisa pela frente. Os 2 jogos que a gente jogou agora eram jogos difíceis, é assim mesmo. Uma hora que você pega uma sequência fraca, você ganha alguns pontos, consegue pegar uma boa posição, depois você pega uma sequência difícil, é assim, cara. Enfim, agradeço a presença de todos, agradeço você que vai ajudar o vídeo de qualquer maneira, muito obrigado mesmo, muito obrigado pelo apoio de vocês. Pro vídeo de hoje é isso, nos vemos em outro vídeo, tchau!